Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Toca o Clarim, edição 931, ano 17. O tema de hoje é a presença do Senhor na criação. A presença de Deus se faz sentir e perceber em toda a criação. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, deixou sua marca no sol, na lua, nas estrelas, na terra, na areia da praia. Deus é assim, maravilhoso. Na areia da praia ficou 2 vezes, ficou a marca quando ele criou e a marca quando ele andou na praia, na condição e na pessoa de seu Filho Jesus. Portanto, meus amados irmãos, é uma bênção apresentar um programa, trazendo a palavra, e o nosso texto é Atos 17, 15 a 27. Aqui nós temos uma expressão apostólica, uma expressão teológica do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em relação à presença de Deus na criação, a presença de Deus na natureza, a presença de Deus. E nós vamos ler, orar novamente, aprender juntos. Aqui nós temos a leitura, Atos 17, 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E, tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir e dizer a última novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor e, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória,
lemos a tua palavra. Agora fala conosco, Senhor, nos dá graça, entendimento, sabedoria, para compreender a tua bondade, Senhor, em revelar-se a si mesmo. Querido Senhor, Deus bendito, Pai Celestial, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a mensagem lida, muito prática, muito clara, falando do momento, falando da estadia, da experiência do apóstolo Paulo em Atenas, a capital da fé, a capital da cultura. A capital não tinha esses títulos, não, mas era como se tivesse. A capital dos liceus, a capital das grandes academias. Também não tinha, como hoje, academia de tudo que é natureza, mas se já tivessem os títulos, lá teria Academia de Ciências Econômicas, teria Academia de Ciências Sociais, teria a Academia de Ciências Religiosas, teria a Academia Antropológica e assim por diante, porque era a terra, era a capital da cultura. E Paulo estava lá em Atenas. Ele estava lá para fazer a obra de Deus. O texto nos diz que ele não queria e também não podia fazer aquela obra só. Então, o que ele fez? Ele ficou em Atenas e mandou mensageiros para que o Silas e o Timóteo viessem para Atenas, para se juntar a ele, a sua equipe, e fazer ali a obra de Deus. E ele ficou esperando. Tem situações que a gente trabalha só. Ele começa a trabalhar só pelo texto, testemunho textual. Mas ele precisava do apoio daqueles homens que eram homens extraordinariamente dedicados e também muito sábios, muito cultos, enquanto Timóteo era um homem preparado espiritualmente, um homem versado na lei. O Lucas, o Silas e os demais eram homens que tinham muito conhecimento de sua cultura, da geografia da sua terra, e eles eram indispensáveis à equipe do apóstolo Paulo. Então, ele ficou lá em Atenas. E no versículo 16 diz que, enquanto ele esperava os irmãos chegarem, se juntarem a ele para aquela missão, ele, observando uma coisa que eu também gosto de fazer quando viajava, eu estou paralisado em termos de viagem desde que assumi a igreja, mas quando eu viajava, eu tinha por hábito visitar os pontos turísticos da cidade, ler os monumentos, ver as praças, conhecer os personagens que eram filhos daquela cidade, daquela terra, conhecer a história religiosa daquele município ou estado. Eu sempre fiz isto nas minhas viagens aqui no Nordeste, eu não saí do Nordeste. Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e o meu Ceará. Então, o Paulo, enquanto esperava a equipe se reunir, ele, como um homem especial, interessado em tudo e preparado para não perder tempo, ele estava vendo a cidade de Atenas.
Segundo um outro historiador, um historiador secular, Atenas, em cada rua, tinha uma imagem de escultura, tinha uma divindade em cada rua. Nossas cidades têm nas esquinas uma placa com o nome de uma pessoa comum, ou o nome de um político, ou o nome de um ídolo. E em Atenas era o ídolo mesmo. Em cada esquina, segundo, parece-me que foi o vídeo que descreveu, que Atenas era uma imagem, tinha um santo, um deus em cada esquina. Um deus, um herói, um personagem da sua mitologia. E o resultado é que Paulo, observando aquilo, o versículo 16 diz que o seu espírito se comovia em si mesmo, ou seja, ele se perturbava vendo aquilo. Certamente ele sentia ainda muito mais responsabilidade para falar do Senhor, do seu amor, do seu perdão para aquele povo. Então, o texto diz que ele se comovia vendo a cidade tão entregue à idolatria. Idolatria é algo terrível, idolatria é um vício terrível. Idolatria é como qualquer vício que deixa a pessoa dependente. Só a misericórdia de Deus para livrar da dependência escravizadora da idolatria. E ele estava disposto a conversar com as pessoas. O versículo 17 diz que ele disputava na sinagoga com os judeus e com os religiosos. Por que com os judeus e com os religiosos? Porque era natural o judeu que frequentava a sinagoga querer saber qual era este aspecto da missão de Paulo. Se ele havia sido um fariseu, se ele haveria de ser, se não houvesse se convertido, ele haveria de ser príncipe de alguma sinagoga. E por que ele pregava, falava tão bem, levava a mensagem de uma forma tão profunda e não era um instrumento, um elemento na sinagoga? Então, ele disputava com os judeus. Os religiosos mencionados neste versículo 17 podiam ser pessoas da Grécia mesmo, pessoas religiosas, que amigavelmente interagia com os judeus, ou poderiam ser judeus que estivessem ali, mas não fizessem parte da sinagoga. Portanto, aqui coloca como sendo duas categorias. Ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Tinha judeu que frequentava a sinagoga, mas ele não era um messiânico, esses não eram, em alguns casos, muito dedicados, frequentava como um costume e não como um serviço, como uma expectativa de receber a bênção de Deus naquele dia e tal. Então, ele disputava com estas pessoas na sinagoga e também disputava na praça. E todos os dias, na sinagoga era só no sábado, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aí, no versículo 18, menciona os filósofos epicureus e os estoicos. Eram correntes filosóficas diferentes. Na verdade, não era só isto, tinha os cínicos, tinha outras correntes filosóficas, e ele, pregando Jesus Cristo e a ressurreição,
como eles tinham o vício da idolatria, já entendiam que era um casal de deuses, que eram mais dois deuses. E eles conversavam entre si. Que negócio é este? O que é que este falastrão está dizendo aqui? Qual é a missão, o papel desse falastrão em nossa cidade, em Atenas? Aí outros diziam, olha, me parece que ele está sendo um mensageiro de deuses novos. Ele é mensageiro de deuses novos, de deuses estranhos. Tantos deuses havia na mitologia, mas eles ainda admitiam. Tem deuses que são estranhos a nós. E ele parece-nos ser um comunicador de deuses estranhos, ele é um anunciador de estranhos deuses. Porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição, e eles associavam a ressurreição como uma deusa e Jesus como um Deus. E, tomando, levaram ao Areópago. Era uma espécie de centro de convenções, onde as pessoas tinham oportunidade de expressar seu pensamento. A democracia imaginada, a democracia idealizada pelos gregos, ela não é real, nunca foi. A República de Platão nunca foi realmente implantada. Mas a ideia libertária, a ideia de liberdade, a ideia de democracia fazia eles agirem assim. E levaram Paulo, convidaram Paulo para o Areópago e lá queriam, numa espécie de debate público, se inteirar melhor do que era, o que significava Jesus e a ressurreição. E eles perguntaram, agora nós queremos saber, pode nos dizer que doutrina é essa de que falas? Porque são coisas estranhas para nós. Nós queremos saber o que vem a ser isto. E o versículo 21, um conceito de Lucas, que era também grego, Lucas podia, digamos, criticar seus patrícios. Ele diz, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Ou seja, como se tratava de uma cidade de cultura, uma cidade filosófica, uma cidade religiosa, uma cidade cosmopolita para a época, havia muito interesse por novidades. E Paulo, no meio do Areópago, disse, chamou a atenção deles, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. A tradução, a versão supersticiosos aqui, o termo, para nós hoje, é um termo, digamos, depreciativo. Aquele homem é supersticioso, aquela mulher é supersticiosa, aquele empresário é supersticioso. É um pouco depreciativo, porque superstição, para a nossa cultura, é uma espécie de religião sem futuro, religiosidade sem fundamento, alguma coisa não sólida, alguma coisa que mesmo alguém acreditando e defendendo não teria solidez. Mas no conceito grego, a superstição era muito importante, assim como os demônios eram importantes. Os gregos, para eles, a história de Jesus libertar pessoas dos espíritos demoníacos, para os gregos era meio absurda, porque os espíritos demoníacos, na cultura deles, os espíritos demoníacos,
eles eram benéficos em muitos casos. Veja o caso do capítulo anterior, a moça que adivinhava tudo. E isto era muito benéfico numa cultura de religiosidade supersticiosa, era benéfico adivinhar. Então, eles eram supersticiosos e também eram, de alguma forma, tolerantes ou voltados e até devotados às daimonias, ou os demônios. E Paulo disse, eu estive aqui olhando os vossos santuários, e eu vi um altar com a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois este que vocês honram, sem conhecer, é o que eu anuncio. Eu estava falando deste Deus que vocês não conhecem. Ele é Jesus. Jesus e a ressurreição estava na pregação do apóstolo Paulo, e ele não dissocia Jesus Cristo do próprio Deus, do próprio Criador. Ele não dissocia, pelo contrário, ele associa e fortalece a associação. No versículo 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelo homem, nem tampouco é ajudado pelo homem, servido pelo homem como sendo necessitado de coisas humanas. Pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, é ele o Senhor da vida, do fôlego, o sopro de vida, a respiração, é ele o Senhor e o autor de todas as coisas. E foi ele quem criou a humanidade. De um só homem, ele fez toda a geração dos homens, para povoar toda a terra, determinando os tempos já previamente ordenados e os limites da sua habitação. A finalidade de toda esta ação do Deus que eu vos anuncio é que os homens busquem ao Senhor, para que porventura buscassem ao Senhor e, tateando, pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Olha, é um testemunho extraordinariamente sólido das Escrituras. O Deus que fez o céu e a terra. O Deus que habita nas alturas. É o mesmo que nos criou, é o mesmo que nos dotou, nos capacitou para o seu serviço. É o mesmo que nos ordenou a anunciar os seus atos poderosos. E Paulo, com toda firmeza e clareza, diz, o que vocês honram sem conhecer, o que vocês honram não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Meus queridos irmãos, o nosso tema, a presença do Senhor na criação. A presença de Deus está em todo lugar da sua criação. A presença de Deus está na vida nos desertos. Os piores, os mais escaldantes desertos da terra têm vida. Os mais profundos mares têm vida. Não existe um lugar no universo onde a presença de Deus não esteja. Deus está presente em todos os lugares da sua criação,
Se não vermos a sua mão, certamente, observando com amor, com temor, veremos as suas digitais. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude, nos ensine a honrá-lo e a amá-lo cada dia. Bendito e eterno Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Pai celestial, te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, obrigado, meu Senhor, pela tua graça manifestada em nossos corações. Obrigado por Jesus Cristo e a sua mensagem santa e santificadora. Querido Senhor, Deus misericordioso, Deus bondoso, ajuda-nos, dá-nos a tua direção e proteção, nos dá a tua paz cada dia. Amado Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos a ti e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã voltaremos com o programa das senhoras da nossa congregação, quarta etapa do Conjunto Ceará, e na sexta-feira voltaremos novamente através do pastor Paulo Pereira de Araújo, na congregação, na terceira etapa do Conjunto Ceará, programação também do Ministério Feminino. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.